Mas você acertou tudo que eu tinha gravado. Ah, é? Ó, gabaritei, Bruna. Principal era meu ciclo menstrual, né? Que daí, depois, mais pra frente, você achou que estava desregulado. A segunda coisa que eu falei é que parecia que eu estava com uma ansiedade muito alta, mesmo fazendo o tratamento, tomando remédio para ansiedade, tudo. Minha ansiedade estava tão alta que eu estava acordando no meio da noite, tomando remédio para ansiedade, tomando remédio para dormir e acordando no meio da noite sem saber por que eu tô acordando no meio da noite, sabe? Tipo, não conseguindo relaxar, não conseguindo desligar. E daí o terceiro sintoma é um cansaço daí excessivo o tempo todo. Que é a suprarrenal e o cortisol. Sempre cansada, acordar exausta, tipo, acordar como se eu não tivesse dormido, sabe? De não conseguir nunca me sentir descansada. E daí eu até falei, né? O cansaço provavelmente é consequência das duas primeiras coisas. Sim. Porque o ciclo tá muito desregulado, daí minha TPM tá sendo péssima, porque tá muito desregulada, ela ficou muito longa, sabe? E era isso. Achou tudo que eu tinha gravado. Quando nós identificamos um processo de dificuldade no corpo, a gente relaciona com até 8 órgãos. Essa relação, ela vai vir como formas do corpo se adaptar. O corpo é simplesmente uma engrenagem perfeita. Se uma pecinha para, ela começa a pedir ajuda dos universitários para eu não ter um colapso, ou seja, para o sistema não parar. Então, a gente tem diversos órgãos envolvidos numa situação. Eu tenho até 8, porque o corpo cria essas compensações. Eu tô tendo que lutar, tá sendo difícil, não tá sendo fácil, e aí ele vai se adequando, mas com isso vai gerando outros pequenos sintomas. Que nem, quando eu falo de suprarrenal, a suprarrenal, emocionalmente, é eu me sentir perdida, não estar no meu lugar adequado, né, estar com uma certa desorientação, ou seja, não sei para onde eu vou, que rumo eu tomo. Mas, enquanto órgão, fisicamente, fisiologicamente, vai trazer excesso de cortisol, cansaço, indisposição, parece que eu tô sempre arrastada aí, porque a suprarrenal, ela me dá um alerta excessivo por conta desse cortisol. Então, a gente olha para o aspecto emocional e para o aspecto físico sempre dos órgãos. Durante a sessão aqui com a Mari, eu fui falando mais dos aspectos emocionais para ela conectar, mas que nem quando a gente fala de útero, né? Falei do conflito de útero, é sempre o nosso ninho. Esse nosso ninho, ele vai refletir com as pessoas mais próximas, que eu amo mais, que estão mais acopladas nesse meu ninho, que me dão segurança, mas ele vai refletir no que, né? Na nossa menstruação, não tem jeito. Então, nós também vamos sentir esse processo. Ou o fluxo vai ficar mais intenso, ou eu vou ter uma cólica a mais, ou eu vou ter um espaçamento maior dessa menstruação, mas ela vai me dar um sinal físico, que às vezes é pequeno, mas tem esse cunho desse conflito que eu vivi. No caso, a Mari até comentou, o processo do útero está desregulada há bastante tempo, né? Ela tem estruturado o ninho dela de uma forma diferente depois de uma mudança de vida que ela passou, e ela é muito mais dona desse ninho dela. Então, por isso, o ninho acaba ficando mais afetado, porque eu tenho que nutrir melhor as pessoas que eu amo, eu tenho que estar mais próxima dessas pessoas que eu amo. A Mari tem um filho, né? Então, eu tenho que nutrir esse filho, eu tenho que cuidar dele, eu tenho que ser tudo para ele. E aí, isso acaba, né, que esse útero, ele vai apitar de alguma forma, porque ele está refletindo esse aspecto emocional. Agora, como ela gosta de entender os conflitos, né, ela vai entender que ela é uma mãe suficientemente boa e que ela sabe dar os comandos e manter o ninho dela. Eles vão ter dificuldades? Vão, porque, gente, vamos combinar, né? Maternidade não vem com manual de instrução e é ajustar a vela todos os dias. Mas eu não preciso viver nesse alerta, eu posso entender que eu dou conta de fazendo os ajustes. Porque é entender que a gente faz o melhor com as armas que a gente tem, conforme a gente pode. E tá tudo bem, porque não tem manual de instruções, isso sempre a gente tem que lembrar. A gente faz o melhor no amor que a gente tem, mas não tem regra.
tem um ser humaninho lá do outro lado que tem uma personalidade que é única, que nem o livro nos mostra a forma que seu filho é, e juntar com a sua personalidade que você construiu todo um castelinho lindo, maravilhoso para essa coitada dessa criança, né? Que toda mãe constrói, que é o filhinho do jeitinho perfeito. Mas não tem perfeição. Tem a criança perfeita para si. Apareceu em um dos conflitos, nesse conflito da seletividade alimentar aí, de baixar um pouco a sua resistência. Então, quer dizer, tem uma certa queda de imunidade, se sentir um pouco mais fraca para as batalhas, sabe? Eu vou, mas eu tô indo no modo arrastada, porque eu não tenho mais força para lutar, eu tô cansada, né? Então, as minhas células de defesa não estão conseguindo mais dar conta disso que eu tenho que passar todos os dias. É como se eu acordasse e dormisse lutando o dia todo. Então vai ficar mais fácil dela desligar e conseguir lidar com isso. O controle, gente, o órgão do controle, né, que ele apareceu, que eu falei algumas vezes, é a paratireoide. Aqui na tireoide, a gente tem uma glândulazinha anexa, que é a paratireoide. Além dela ser a emoção de querer controlar as coisas, gerar ansiedade, ela pode levar, sabe aqueles espasmos no olho, aqueles tremorizinhos que a gente tem de vez em quando, ou às vezes você está deitada tentando relaxar e dar aqueles pulinhos, são esses espasmos que a paratireoide pode promover. Não sei se você estava tendo algum desses sintomas aí. Do olho eu tive, de ficar pulando o olho assim. Tá, isso aí, é a paratireoide. Quando a gente fala dos órgãos da sexualidade, a gente está lidando com o externo. Então, a sexualidade, os órgãos da sexualidade em si, eu não falo só das relações amorosas, tá, gente? Ele me mostra também as relações com as outras pessoas, né? Eu ter um conflito com um colega, com um amigo, com um irmão, tá dentro também dessa sexualidade, porque são os órgãos relacionais, é os que lidam com o externo. Então, quando eu tenho uma disfunção nesses órgãos, é sinal que eu estou tendo alguma situação difícil em lidar com o outro. E quem não tem isso direto, né, gente? Porque a vida não é fácil, lidar com as pessoas não tá assim tão 100% atualmente, mas a gente vai aprendendo a lidar. Os conflitos de líquido normalmente vêm relacionados àqueles sentimentos de querer urinar com bastante frequência, né, ter certas urgências em urinar, às vezes ter algum escapezinho, que nem eu fui para casa de uma pessoa, que seja a casa dos meus pais. Depois que a gente sai de casa, casa da gente é nosso ninho. Eu vou para casa do meu pai e da minha mãe, eu tenho que lidar com rotinas diferentes, eu tenho que fazer as coisas diferentes, eu não tô tão segura como eu tô na minha casa. Nem a panela eu não sei onde tá, se eu quiser fritar um bife. Então, esses conflitos de insegurança vão aparecendo e são relacionados à bexiga. Intestino. Quando a gente fala de intestino, a gente fala das nossas preocupações. Literalmente, gente, porque o cérebro primitivo só entende as palavras primitivas. Então, são as merdas da vida que eu tô segurando. São as cacas da vida que estão ali presas. Então, ou eu vou querer segurar aquele problema porque eu não tô sabendo como lidar, ou eu tô querendo tanto me livrar daquele problema que aí veio o quê? A famosa diarreia. Que pro inconsciente é o quê? Nossa, eu vou jogar merda no ventilador que já resolve. Já me livro disso tudo. Então o intestino entra nesse sintoma, ou um ou outro. Aí depende de outros aspectos de como ocorreu isso, o quanto o problema está se estendendo e tudo mais, né? A amígdala central é uma glândula que a gente tem aqui no cérebro, tá? É a única estrutura do corpo que tem dois órgãos com o mesmo nome, né? Ela reflete muito os nossos medos, mas ela também, como sintoma, ela pode vir nesse processo de eu me acuar, de eu me fechar, né, de eu analisar as coisas e ou tá no modo chuto o balde, tento resolver, ou eu me acuo e vou ficar quietinho, né, e fico mais no medo, mais na tristeza, mais envolta no sentimento de insegurança e medo. A hipófise, ela é uma reguladora do sono. E ela vem naquele momento que eu falei para você, você não está se sentindo capaz. A hipófise é quem regula essas capacidades. Quando eu não estou me sentindo à altura de alguma coisa, eu acabo não entrando numa regulação do sono profundo. E isso vai, às vezes, afetar a minha memória e a minha concentração. Porque se eu não tenho um bom sono, eu vou ter esses outros sintomas também. Acho que é isso, né?
Cobrimos tudo. Foi tudo. Gente, até mais. E deixem suas dúvidas aí.